Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo mais um corte aqui que nós vamos reagir juntos, trazendo as últimas novidades e atualizações aí do Flamengo após a vitória de ontem por 1-0, jogo difícil, complicado, venceu na raça aí o Bahia e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, se você é novo, deixe seu like, que é muito importante, ative o sininho e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Daquilo que eu imagino que vai acontecer no transcorrer desse caso ao longo dessa semana. E no Maracanã, o Flamengo resolveu a vida contra o Bahia em menos de 10 minutos. Ele, sempre ele, Gente, o que impressionante a Arrascaeta, né? Arrascaeta, artilheiro do campeonato com 7 gols, garantiu mais 3 pontos ao rubro-negro e a liderança provisória. Tem jogo do Palmeiras ainda, do campeonato, ao lado do Bragantino. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0 aqui no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que contou com um pouco mais de 62 mil torcedores. Flamengo, então, que volta a vencer depois de 2 partidas, tinha perdido para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e também empatado com o Central Córdoba no meio da semana pela Libertadores. Flamengo entrou para esse jogo contra o Bahia muito superior, dominando as ações da partida, e o primeiro gol saiu logo aos 7 minutos, depois de um cruzamento de Michael. Arrascaeta completou de cabeça para o fundo do gol. Na segunda etapa, o Flamengo voltou com menos intensidade, mas teve chances de marcar, com Luiz Araújo, que teve um gol anulado pelo VAR por conta de impedimento. Depois, o camisa 7 soltou uma bomba na trave. No rebote, o Cebolinha também chutou. E ali no bate-rebate dentro da área, o Alacian e Pedro também tentaram, mas ficou melhor para a defesa dos baianos. Uma preocupação para o técnico Felipe Luiz para o clássico contra o Botafogo no próximo fim de semana é que não poderá contar com Gerson, que foi expulso nesse jogo de hoje por conta de uma dura falta em Eric Pulga, então cumpre suspensão automática. Além do Gerson, Alan e também Pulgar saíram lesionados no primeiro tempo dessa partida contra o Bahia, os dois sentindo dores na posterior da coxa direita. Hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Uma pena não conseguir um resultado melhor. Eu acho que o time suportou bem a pressão do começo do jogo, com a exceção do lance do gol, que um descuido. E na fase final do jogo poderíamos ter tido um resultado melhor. Uma pena, a gente pela primeira vez na temporada perde 2 jogos consecutivos. Mas eu acho que se nós tínhamos uma chance, nós temos que arriscar na quarta-feira, tentar ter jogadores em melhores condições e também dar minutagem para esses jogadores que jogaram hoje para estar prontos para uma necessidade, para entrar no campo de jogo, seja na quarta ou seja no domingo. Impressionante, Rogério, você não tem uma sina, né, com o Flamengo. Não ganha do Flamengo, né? Ele não consegue ganhar do Flamengo de jeito nenhum, gente. 16 jogos, não consegue ganhar do Flamengo, e ele foi cara. Não brasileiro comandando o Flamengo. 16 derrotas, 16 jogos, 16 derrotas. Ele não consegue ganhar do Flamengo. Agora, a qualidade do Arrascaeta, que não perde uma chance sequer. Se ele tem chance, ele vai lá e marca. Não é verdade? Os últimos 4 jogos com gol do Arrascaeta. São algumas coisas que são interessantes, né? Primeiro que não é porque o Rogério perdeu 2 jogos seguidos que eu vou tirar o comentário elogioso que eu fiz ao Rogério na semana passada. O Rogério está evoluindo muito como treinador e ele está entendendo como é que é o mundo real. O mundo real é de você ficar incomodado quando o seu jogador falha, mas você não pode ir com sarrafo no seu jogador quando ele falha, porque esse mesmo cara que falhou hoje, amanhã vai te dar uma vitória histórica. Amanhã vai fazer um gol que ele vai driblar 2, você não teve mérito nenhum, porque você não treinou jogada com ele, ele dribla 2, encontra o parceiro sozinho e faz a melhor assistência ou chuta no gol da melhor maneira que ele poderia chutar e te dá uma vitória. Muita contribuição para essa vitória. Então, o treinador tem que ter muito esse equilíbrio, muito essa ideia de que, olha, calma quando você vai criticar. Respira quando você vai elogiar, mas entenda que estes são os caras que vão te fazer perder ou vão te fazer ganhar. E isso o treinador tem que saber
esse é o primeiro ponto e a primeira lição que qualquer treinador inteligente tem que aprender. Esses caras que ali estão vão me fazer perder e vão me fazer ganhar. Outra coisa, o Felipe Luiz agora descobriu o mundo real, né? Então é interessante que o mundo real não é o mundo que, por acaso, você tem o melhor elenco sul-americano. Ó a cutucada em mim. Por acaso você tem o melhor elenco sul-americano e que você vai nadar de braçada porque tem o melhor elenco sul-americano. Você disputa um campeonato duro, você disputa um campeonato apertado, você disputa um campeonato... O Flamengo vai jogar em Mirassol. Dificuldade para ganhar do Mirassol, mesmo sendo o Flamengo. Então você tem que saber que o mundo real é esse e ele vai deixar de ser estagiário porque ele é um treinador estagiário. Mas ele está sabendo e ele fala, ele põe isso para fora. É um treinador estagiário. Inclusive, nessa coletiva aqui, ele elogiou bastante o time do Cruzeiro. Ele falou assim, vocês estão falando do Flamengo, estão falando do Flamengo, estão cobrando... Não, eu tô falando... Não, ele traz consistência. E aí ele foi e falou assim, do último jogo, que foi o jogo, né, antes do jogo do meio da semana da Libertadores, pelo Brasileirão, que foi contra o Cruzeiro, que o Flamengo perdeu. Ele falou, vocês estão falando do Flamengo, mas eu gostaria de falar do Cruzeiro. Eu gostaria de enaltecer o jogo que o Cruzeiro fez contra a gente, né, com a casa cheia, dificultando o jogo do Flamengo e etc e tal. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz, obviamente, eu concordo com você, ele é um estagiário, né, porque ele começou como técnico profissional agora, dirigindo um Flamengo que é uma potência, e ele mesmo disse na coletiva ontem, dizendo, o Flamengo é isso aí, tudo acontece aqui no Flamengo, você é cobrado 100% o tempo inteiro. Eu acho que ele está aprendendo. Está aprendendo, mas ainda você aprende. Então lembra de uma coisa, você entra na escola e você já entra aprendendo. Você está no primeiro ano, você entra aprendendo. Agora, é fato que o cara que está se formando, lá no meu tempo era no colegial, agora é ensino médio. O cara está se formando no ensino médio, ele aprendeu mais do que o cara que está no 5º ano. Total. Ele aprendeu mais, concorda? Total. Então não tem jeito de você atropelar. O Rogério degraus. Tem mais estrada que o Felipe Luiz como técnico. O Rogério tem mais estrada do que o Felipe Luiz, o Thiago Carpini tem mais estrada do que o Felipe Luiz. E não adianta. Elia fala coisas que são polêmicas para chamar a atenção. Não, eu falo aquilo que eu acredito. O Felipe Luiz, o meu incômodo em relação ao Felipe Luiz, treinador, sempre foi o fato de que o Felipe Luiz assume o Flamengo, tem 6, 7, 8 resultados positivos e de repente ele vira candidato, por conta dos meus colegas, das minhas colegas, ele vira candidato a comandar a seleção brasileira. O que eu achei um absurdo. Mas ele mesmo, olha só, pra você ver, você vê a consciência do Felipe Luiz, né? Ele mesmo falou exatamente isso. O Flamengo é tão forte, é tão potente, que aqui é assim, se você começa a ganhar, você é técnico da seleção brasileira. Se você começa a perder, você não serve pra nada. Você vê. E é isso que você tá falando. Não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, o Felipe Luiz, ele pode ficar incomodado comigo, mas ele sabe que eu tô falando a verdade. Felipe Luiz ainda é um estagiário treinador. E ele precisa entender que, como estagiário, ele vai ter degraus. O americano fala step by step, ou seja, degrau por degrau. Não adianta você galgar o 3º degrau e achar que 2 jogos você vai estar no 20º. Não, você precisa de espaço, você precisa de tempo e ele vai, porque ele academicamente é preparado, entrega muito, trabalha muito, ele vai chegar lá. Mas demanda um tempo. Enquanto esse tempo não chega, nós não podemos ficar endeusando o Felipe Luiz porque ele ganhou 3 jogos seguidos. A gente não pode achar que o Felipe Luiz é o melhor candidato para ser treinador da seleção brasileira. E outra, ele vai entender e talvez entenda duras penas, e você vai lembrar do que eu estou falando hoje, nesse dia 11 de maio. Hoje, no dia 11 de maio, eu espero que não, porque eu acho que o Felipe é um baita de um caráter, um baita de um cara preparado academicamente, que trabalha muito e que não merece perder esse emprego que ele tem no Flamengo. Mas talvez... Libertadores. Ele tenha que perder esse emprego. Talvez ele tenha que perder esse emprego e às vezes vai perder esse emprego para entender como é que é o mundo real. Para entender que, olha, para eu deixar de ser estagiário e virar um treinador de grande potencial, eu vou ter que comandar o Juventude, eu vou ter que comandar o Mirassol, eu vou ter que comandar o Sport Clube do Recife e vou ter que mostrar para esses caras que eu sei o tamanho do esporte, que eu sei o tamanho do Juventude e que eu vou comandar esse time e dentro das possibilidades dele eu vou chegar no melhor resultado. E talvez isso aconteça. Por enquanto, a gente pode deixar o Felipe Luiz ali? Onde ele
deixa aí o Felipe Luiz, não é verdade? Deixa. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que tem uma prova enorme que vai ser a Libertadores. A Libertadores é importante para o Flamengo, o torcedor sabe disso, a direção sabe disso, o Felipe Luiz sabe disso e os jogadores também. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dois jogos. Imagina o Flamengo fora da Libertadores. Então, onde o Flamengo precisa ganhar os 2 próximos jogos e ainda talvez depende de saldo de gols, ou seja, precisa ganhar goleando para ver o que acontece. Então, talvez ele pudesse ter colocado o Juninho na centroavância, mas não. Ele insistiu com o Bruno Henrique, que não teve mais uma vez uma boa atuação. O Flamengo que não teve o De La Cruz, o Flamengo que não teve o Wesley no jogo de hoje. Hoje foi na lateral esquerda, que tem tido ali um rodízio, né? Hoje foi o Alexandro, vinha jogando o Ayrton Lucas, vamos ver quem vai jogar na quinta-feira. Teoricamente, o Alexandro é titular, né? Então, ele recuperou a condição, está bem de novo, joga. Mas são mexidas que são feitas, não tem jeito. É o rodízio natural que o futebol exige hoje. Estava vendo mais cedo o jogo do Fortaleza, inclusive, né? E conversando em casa com meu filho, ele, pai, esse time é o reserva ou o titular do Fortaleza? A gente não tem como precisar quem é reserva, quem é titular. Quem joga na direita? no Fortaleza, né? O Vojvoda, ele alterna bastante. Gira demais. Quem é o ponta direita? É o Marinho ou é o Pikachu? Quem é o ponta esquerda? É o Breno Lopes, que hoje foi titular? Às vezes não joga ele. No meio de campo troca demais, o tempo inteiro. Martínez, Pochettino, que fez um belo gol hoje, inclusive. Os volantes, os zagueiros lá atrás trocam o tempo todo. Davi Luiz já jogou muitas vezes, hoje não teve Davi Luiz. Tinga, Tite. Agora tem o Mancha, que tem jogado bastante. Estou falando com todo mundo, assim, que o Fortaleza tem um elenco que os jogadores estão num nível muito parecido. Titulares e reservas. Sim. E isso facilita para ele fazendo rodízio. Mas todo mundo é obrigado a fazer o rodízio. Porque você vai olhar, hoje em dia você tem a tecnologia, né? Da medicina. Então, os jogadores vão lá, fazem os seus exames, tiram lá todos as imagens e todos os dados importantes para você avaliar se o jogador está próximo de uma fadiga muscular ou não. Então, você descansa aquele jogador. Ou tem condição de jogar 10 minutos, 15 minutos. Não pode jogar mais do que isso. Você tem que ir dosando, porque é um calendário absurdo, insano e que gera um desgaste muito grande. E a gente vê o desgaste dentro de campo nitidamente. O Flamengo, por exemplo, é um time que não conseguiu, nas últimas partidas, ditar o ritmo de velocidade, de imposição física que ele já fez em outros jogos da temporada. A propósito, temos uma tela que compara o número de finalizações do Flamengo nesse jogo de hoje contra o Bahia, no primeiro e no segundo tempo. Dá uma olhadinha aí, Eugênio, porque tem a ver com o que você acabou de dizer aqui, acabou de trazer aí a sua visão. Olha aí, ó. Cansaço pesou? Finalizações do Flamengo por tempo de jogo contra o Bahia. No primeiro tempo, 10 finalizações. No segundo tempo, já cai para menos da metade. Chama atenção, né? E o detalhezinho ali embaixo. Essa última linha é sempre boa para a gente ver, para contextualizar. 5 finalizações até fazer o gol, aos 7h35. Portanto, metade das finalizações do primeiro tempo nos primeiros 7 minutos. Entra para dar aquele calor, entra para dar aquela pressão, entra para resolver a partida nos primeiros 15 ou 20 minutos. Depois vai administrar. É isso. Até porque o adversário também entra no jogo. Começa a entender os caminhos, as movimentações do Flamengo. Mas sim, pesa. O segundo tempo sempre é abaixo. E aí a gente tem os números do jogo com muito mais posse de bola para o Flamengo, 61-39, 14 finalizações também aí, uma supremacia rubro-negra. 5 certas contra 2 do Bahia, 4 grandes chances do Flamengo e 2 do Bahia, 27 ações na área rival contra 12 do Bahia. Gente. Sim, isso reflete a superioridade do Flamengo no jogo, que passa pelo time titular do Flamengo. E eu acho que poderia ser assim também, se fosse o time titular do Bahia. Às vezes, por estratégia do Rogério, o Bahia do Rogério é um time grande, é um time que hoje se posiciona no cenário do futebol brasileiro como um dos protagonistas, como um time que vai brigar pelas competições e que normalmente gosta de ter a bola. Normalmente, nem sempre. Semana passada, contra o Botafogo, vitória do Bahia, ele fez o contrário. Aliás, algo parecido com o que aconteceu hoje. O Botafogo foi quem teve mais a posse de bola,
O Bahia, naquela ocasião, jogando na Fonte Nova, recuou, baixou as suas linhas e passou a atuar no contra-ataque. Naquele dia, foi no sábado, inclusive, no sábado passado, funcionou. O Bahia ganhou o jogo do Botafogo. Depois perdeu do Nacional, levando gol de contra-ataque. Levando gol de contra-ataque. Ironias. Do Nacional do Uruguai. Ironias do destino. Hoje era o Flamengo e o Flamengo conseguiu resolver o jogo muito cedo, com aquele gol do Arrascaeta. E depois o próprio Flamengo teve aquela chance que a gente viu agora, do chute na trave do Luiz Araújo, já perto do final do jogo. Eu acho que foi o outro grande momento do Flamengo no jogo, depois do gol marcado aos 7 minutos pelo Arrascaeta, que a gente está revendo agora. Então não teve, assim, um volume de criação, de jogadas, de ataque, de pressão tão grande assim como a gente já viu o Flamengo fazer esse ano contra outros adversários e poderia ter feito contra o time reserva do Bahia. Não conseguiu. Queria voltar àquele lance em que o Daronco, o árbitro do jogo, ele é chamado para analisar um possível pênalti para o Flamengo. A bola teria batido na mão do jogador do Bahia, ele vai ao VAR, olha o lance e resolve não dar o pênalti. Me chamou a atenção, Eugênio, não achei a decisão errada, eu penso que o árbitro deve ter essa personalidade de, mesmo sendo chamado, é esse lance aí que está passando agora, se ele é chamado e ao rever o lance, ver o lance com os detalhes do vídeo ali, pensar que a decisão dele de não ter marcado o pênalti estava correta, manter essa decisão. Por que eu digo que me chama a atenção? Porque é raro, não sei se você concorda, 90% ou mais, aí eu estou chutando uma porcentagem aqui, mas a maioria das vezes que o árbitro é chamado, ele vai lá e confirma o que o VAR está mostrando para ele, ou porque ele foi chamado. Olha esse lance aqui e tal, possível pênalti, possível expulsão. A maioria das vezes o árbitro vai lá, olha e confirma aquilo que está sendo sugerido. O Daronco, um árbitro experiente, foi lá e falou, não, estou olhando aqui, para mim não foi pênalti. Não acontece muito, né, Eugênio? Não acontece muito. É raro. Porque precisa ter personalidade para ir contra o que o pessoal que está na cabine está te mostrando, normalmente. E, aliás, não é a primeira vez que o Daronco faz isso. E já viu o Daronco fazer isso e tomar decisões equivocadas, errar. A de hoje é muito interpretativa. Nem todo de mão do defensor configura pênalti. Então vai para a interpretação de cada um. Foi uma ação de bloqueio? Foi um movimento antinatural? Tudo isso conta, né? Ele interpretou que o toque não foi suficiente para que ele considerasse pênalti. Porque existiu o toque, e aí uma coisa que eu aprendi com a Renata Roel, com o Simon e tal, a gente olha para a bola e você percebe que a bola muda a rotação dela a partir do momento que há um toquinho de leve, é um toque muito leve com a mão. E não sei, eu acho que... O Simon, inclusive, desculpa eu te interromper rapidamente, o Ciro, que é o nosso editor-chefe hoje, até me passou aqui agora, que o Simon falou com ele, agora há pouco, por telefone, por mensagem e tal, dizendo que o Daronco acertou. Então, para o Simon, o Daronco acertou ao não dar o pênalti. Personalidade, interpretação, até que ponto esse toque... Olha, agora que a gente vai ver. Há um toque muito leve, para mim, não tem consequência. Não, ele tocando ou não na bola, não aconteceria nada. Mas aí é da interpretação de cada um. O pessoal da cabine entendeu que devia chamar, nem que fosse para que ele olhasse o lance. E eu acho que se a cabine não chamasse, ia passar despercebido. Porque foi muito rápido, um bolo de jogadores ali. E é um movimento muito rápido. Então segue. Agora, no final do jogo, a gente viu o Rogério Ceni reclamando uma barbaridade com o Daronco. Não sei exatamente o que ele estava reclamando, né? O time dele teve um pênalti que o VAR indicou não marcado contra ele. O Flamengo teve um jogador expulso, que foi o Gerson. Ele deu 13 minutos de acréscimos e ainda teve o lance que, para mim, foi um lance muito parecido com a expulsão do Gerson e que ele não expulsou, o VAR não chamou para expulsar o Ramos Mingo no lance com o Joshua. E merecia o cartão vermelho. O Alacian, não o Joshua. A gente está revendo aí a imagem da expulsão do Gerson, né? O lance que o Daronco, a princípio, dá cartão amarelo. Olha lá. É chamado para rever o lance, né? Para
acompanhar as imagens pelo vídeo e aí ele troca o cartão e dá cartão vermelho. Eu estava até olhando aqui o próximo jogo do Flamengo. É o clássico Flamengo-Botafogo na 9ª rodada. Obviamente o Gerson vai ser desfalque, né? Vai ter que cumprir a suspensão por causa dessa expulsão. Na minha visão, expulsão merecida. E o Simon também já mandou o recado aqui, que ele concorda com o cartão vermelho, gente. Acho que aí não tem discussão, né? Imagino que na hora, na velocidade do lance ali, o Daronco não tenha visto o pisão no pé. Acho que ele marcou ali pelo tranco, né? E ele usa o braço também. Mas quando você vai pegar a imagem e olha no detalhe o pisão no tornozelo, é um pisão realmente muito grave, um pisão que leva ao cartão vermelho. E eu acho que não há discussão com relação a isso. O próprio Gerson não reclama, ele já cumprimenta ali o companheiro, tira a abraçadeira de capitão e segue chateado pro vestiário. Acho que não era nem intencional. Acho que era uma tentativa de alcançar a bola ali, mas ele pisou gravemente. É o Eric Pulga, né? Que estava na jogada com ele, se não me engano. E acho que não tem discussão aí. Aí o cartão é correto. Perfeito. A gente tem uma tela, um assunto que você abordou agora há pouco, mas só para a gente dar com exatidão nos números, do Rogério Ceni. Olha o título. Freguesia. Rogério Ceni como técnico contra o Flamengo. Aliás, ele que foi campeão brasileiro, dirigindo o Flamengo em 2021, né? Já era 2021, mas era o campeonato de 2020. 2020, é verdade. Da pandemia. Exatamente, você tem razão. Então, contra o Flamengo, são 16 jogos e 16 derrotas. Que coisa, hein? 0 empate, 0 vitória. Até aí tem jogo ele dirigindo São Paulo, não é isso? Bahia, Fortaleza, será? Cruzeiro também, Cruzeiro, né? É verdade, bem lembrado. Cruzeiro também. 16. Trazendo aqui mais informações aqui, galera, para vocês sobre o Mengão aqui. Flamengo pede bolada histórica ao Manchester City por Wesley. O Flamengo que viu um momento agitado nos bastidores, às vésperas aí da janela de transferência no meio do ano, colocou um preço modesto para negociar o lateral direito Wesley com o Manchester City. Segundo o jornalista italiano Nicolas, o clube carioca pediu 45 milhões de euros, aproximadamente 286 milhões de reais pelo jovem, que despertou interesse do gigante da Europa. Ademais, a negociação envolve uma corrida contra o tempo. Os ingleses querem o atleta para o Super Mundial que acontece entre junho e julho aí nos Estados Unidos. Negociação de Wesley pode bater recorde de maior venda da história do Mengão. Com apenas 20 anos, o Wesley vem se firmando aí como titular absoluto sobre o comando aí de Felipe Luiz. Se destaca por uma boa leitura defensiva. Atento à valorização do atleta, o Flamengo decidiu não fazer jogo fácil com o Manchester City e mira, além do lucro máximo, um lugar de destaque no mercado internacional. Caso o City aceite a proposta, o Wesley será a maior venda da história do Mengão. Assim, ao empatar um lucro bruto com Vinícius Júnior, que também foi vendido a 45 milhões de reais aí em 2017 para o Real Madrid. Outra notícia também que acabou de sair do portal Bola VIP: Flamengo mira o Wesley, ex-Corinthians, para reforçar ataque na próxima janela. Flamengo planeja contratar o Wesley e Corinthians para reforçar o ataque na próxima janela. Atacante de 20 anos está no Al Nassr e seria uma aposta aí para o futuro. Então o Flamengo está monitorando aí esse jogador de apenas 20 anos, né? Então seria um bom reforço pensando aí a longo prazo, né? Ex-Corinthians, um bom jogador aí. Pode sim dar bem aí no Flamengo, talvez não para ser titular no primeiro momento, mas como ele só tem 20 anos, tem muito a evoluir aí, principalmente no futebol brasileiro. Vai demandar calma aí, né? Um jovem ainda que está em aprendizagem. E com o Felipe Luiz, eu acho que com o tempo aí ele conseguiria se encaixar muito bem ao estilo de jogo aí do Flamengo.